Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo desta quinta-feira, uma quinta-feira agitada e inclusive positivamente agitada para o torcedor vascaíno. Quinta-feira de renovação de contrato do lateral esquerdo Lucas Piton. O Vasco, pela parte da manhã de hoje, anunciou que de fato o lateral esquerdo fica até o ano de 2028. A gente vai falar sobre a renovação, falaremos também aqui neste Fala Gigante, sobre informações de mercado. De fato, o atacante André Silva vestirá a camisa do São Paulo e o Vasco agora volta as suas forças ao mercado para trazer um camisa 9. E o Vasco não vai ficar apenas na contratação de um atacante. Vem mais por aí e a gente vai falar sobre isso com vocês. Além disso, muitas outras informações, vamos falar aí sobre o destaque do torcedor vascaíno no território nacional, vamos falar também sobre Pablo Galdamez e o destaque que ele vem tendo vestindo a camisa do Vasco aqui no Rio de Janeiro. Números do Galdamez no Vasco já são superiores aos números de Galdamez na Europa. E o tempo, muito diferente. No Vasco, pouco mais de um mês. Na Europa, quase 2 anos. Então a gente, de fato, nesse momento, tem um grande meio-campo no nosso setor de meio-campo e com a confiança lá em cima. Tudo isso você verá aqui agora neste Fala Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui agora embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se ou inscreva-se, como aparecer aí para você, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde, por volta sempre assim, das 3, 4 ou 5 horas, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Já aviso a vocês de antemão, hoje o Boa Noite Gigante vai sair um pouquinho mais tarde. Hoje o nosso Boa Noite Gigante deve estar saindo aí à sua disposição por volta das 8h30, 9 horas da noite. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Começar aqui primeiramente este Fala Gigante, falando com vocês sobre informações de mercado. O Vasco tinha negociações muito avançadas com o atacante André Silva, atacante português, aliás, atacante brasileiro de 26 anos que atuou nestas últimas temporadas no futebol português. Jogador de muita qualidade, um atleta diferente, um jogador que vinha sendo destaque, inclusive, no futebol de Portugal, o nome cogitado em vários clubes já neste momento da Europa, e o Vasco entendeu que esse seria um bom reforço para o seu setor ofensivo. Conseguiu conversar com o Vitória de Guimarães, clube que detém os direitos econômicos do jogador, chegou a um acordo inclusive com o Vitória pela compra dos direitos econômicos do atleta no valor de 5 milhões de euros, algo em torno aí dos 21 milhões de reais, ou aliás, 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. Porém, na hora que foi conversar diretamente com o André Silva, o São Paulo já havia chegado a um acordo com o atleta. São Paulo fez o caminho inverso, né? Enquanto o Vasco foi de Vitória para André, o São Paulo foi de André para Vitória. E o que aconteceu? São Paulo chegou a um acordo com o André Silva, o Vasco conseguiu. O Vasco, mesmo diante de ter conseguido um acordo com o Vitória, não conseguiu um acordo com o André. O André gostou mais do projeto apresentado pelo São Paulo, entendeu que era o melhor projeto para a sua carreira e está de fato confirmado. O André será um reforço do São Paulo para as próximas temporadas. O atacante embarca hoje para São Paulo, de acordo com informações que tivemos e irá assinar um contrato de 4 anos com o tricolor paulista, um negócio que vai ser até mais barato, né, para o São Paulo do que seria para o Vasco. São Paulo pagará 3,5 milhões de euros, algo em torno dos 19 milhões de reais, em valor parcelado. O Vasco estava assim na disputa, mas não conseguiu a contratação do jogador. Então agora, mais do que nunca, Alexandre Matos se recoloca no mercado. O Vasco vai trazer jogador, o Vasco vai contratar. É uma prioridade hoje dentro do Vasco da Gama trazer atletas para o seu elenco. Não há como ficar sem jogadores para a temporada de 2024, principalmente para o setor ofensivo da equipe. Então, diante disso, é uma prioridade e é uma certeza, não apenas uma expectativa, é uma certeza. O Vasco vai contratar até o final da janela e não será um jogador. O grande problema é o tempo. Estamos no dia 29 de fevereiro, a janela fecha no dia 7 de março, ou seja, resta pouco menos de uma semana para que a janela se feche. A janela fecha exatamente na quinta-feira que vem. Ou seja, até para ser mais exato, uma semana é o prazo que Alexandre Matos tem de ir ao mercado, trazer o atleta e regularizá-lo no Vasco da Gama. O tempo é curto, o tempo corre, o tic-tac do relógio, a cada dia que passa, fica mais forte. E o Vasco tem que correr. Nomes
tem na mesa. Muitos, inclusive, falta o Vasco decidir quem irá atacar. É corrida contra o tempo, torcedor. André Silva não vem para o Vasco. Vamos falar, porém, sobre coisa boa, porque teve coisa boa nessa tarde de hoje, né? Tivemos aí a confirmação de Lucas Piton. De fato, o Vasco anunciou nessa manhã, através de suas redes sociais, que Lucas Piton está com o contrato renovado. O Vasco acertou a renovação do contrato até dezembro de 2028. Líder em assistências dos Gigantes da Colina na temporada passada, Piton soma 2 gols e 8 passes para gol em 62 partidas nesse momento com a camisa do Vasco da Gama. Lembrando, né, que Piton recebeu aí uma homenagem nesses últimos dias do próprio Vasco por ter completado 50 jogos com a camisa Cruz Maltina, e a expectativa é que inclusive Piton possa chegar aí até os 100 jogos nesse ano de 2024. Só no Brasileiro tem 38 rodadas, né? Colocando aí mais jogos do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, a expectativa é grande aí para que Piton complete os seus 100 jogos com a camisa Cruz Maltina nessa temporada de 2024. Inclusive o SofaScore divulgou alguns números agora há pouco do Lucas Piton. Ele é o terceiro lateral esquerdo com mais cruzamentos certos no mundo desde o momento em que vestiu a camisa do Vasco da Gama. Piton é um atleta aí que está na tá na posição 119, melhor dizendo, né, do ranking, com um acerto de 35% no ranking mundial, né? Porém, se fizeram um recorte apenas dos laterais esquerdos, Piton aí está na terceira colocação. De fato, é aquela frase, né? Piton não cruza e não cruza mesmo. É um baita de um jogador muito diferenciado, um atleta que com certeza será uma peça importante para essa engrenagem de Ramon Dias dentro do Vasco. Mas é para ficar de olho, porque o Piton hoje é um atleta que está sim no radar e na mira do futebol europeu. É um jogador que tem dupla nacionalidade, é algo que a gente comenta aqui com vocês. Isso interfere muito para uma saída do atleta. Ele acertou a renovação com o Vasco até 2028. Essa renovação não é apenas para que ele fique mais tempo dentro dos Gigantes da Colina, mas é para valorizar o jogador. Questão salarial, hoje o Piton vai receber um salário maior, e para a questão também de multa rescisória. A multa rescisória do Piton hoje está maior para o futebol europeu do que se encontrava alguns dias atrás antes da renovação do atleta ser confirmado. O que faz isso? O Vasco se resguarda a uma venda. O Vasco se resguarda para que no futuro, caso algum clube queira comprar o Lucas Piton, tenha que gastar, um alto valor para tirar o lateral esquerdo do Vasco. Não será fácil tirar Piton do Gigante da Colina. Contratado aí por 16 milhões de reais, o Vasco nesse momento tem 80% dos direitos econômicos de Lucas Piton. Lembrando, né? A gente espera que uma venda aí por Piton vai acontecer acima aí da casa dos 50 milhões de reais. O lateral esquerdo como o Lucas Piton não pode ser tratado de qualquer maneira. Um jogador sim que está na mira de alguns clubes da Europa, a gente trouxe e volta a repetir, é um jogador de dupla nacionalidade italiana. Em maio do ano passado, por exemplo, Piton esteve na pré-lista da seleção italiana. No caso, o técnico da seleção italiana, ao convocar, né, deixou bem claro e até falou sobre Lucas Piton. O jogador chegou não a ser convocado para o UEFA Nations League, mas esteve presente ali na pré-lista de convocados. Então, é um atleta aí que está ciente da valorização e é um atleta que, acima de tudo, a Europa está de olho. Então, renovação no tempo certo. Se há um timing dentro do Vasco, esse timing, ou seja, esse tempo, ele foi utilizado muito bem quando se trata do assunto Lucas Piton. Não podia se passar tempo, e era agora o momento ideal para a renovação do contrato. Então, valorizado, um atleta que fica até 2028 e, é claro, um atleta que nesse momento, para retirar-se do Vasco da Gama, o clube que quiser terá que pagar um alto custo. Será que Piton vai dar muitas alegrias ainda ao torcedor nesse ano? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando, é claro, em valorizar, um atleta que já está valorizado dentro do Vasco da Gama nesse momento é Pablo Galdamez, né? Porque se tem alguém que encaixou nesse time do Vasco, foi ele. O chileno chegou com até uma expectativa baixa por parte da torcida, nome indicado pelo grupo norte-americano desde o ano passado, porém muitas vezes negado pelo ex-diretor executivo Paulo Brax e aceito nesse momento por Alexandre Matos. Nesse momento ocupou a vaga, chegou e já é o titular absoluto da equipe, ganhou o coração dos torcedores vascaínos e já é um destaque. Para você ter noção, né? Nos últimos jogos do Vasco já são 3 participações em gols em 5 partidas. Esse número aí de Pablo Galdamez com 1 gol e 2 assistências, né, nos últimos 5 jogos, já é igual ao de bola na rede e assistências feita pelo chileno na Europa. O chileno foi vendido pelo CL Sarf de Aldiano em setembro de 2021, ficou no futebol italiano até o mês de fevereiro e de lá para cá, de setembro de 2021 até fevereiro de 2024, foram 41 partidas, vestindo a camisa do Genoa e vestindo a camisa do Cremonese, um clube do futebol italiano. Em 41 partidas, foi exatamente 1 gol e 2 assistências. Mesmo número que o Galdamez conseguiu em 5 partidas com a camisa do Vasco, 2 assistências e 1 gol, ele conseguiu apenas em 41
com a camisa do Cremonese e do Genoa. Ou seja, nesse momento o Galdamés já tem números iguais ao que ele teve em 41 jogos na Itália em quase 2 anos e meio. Ou seja, é um atleta que sim, nesse momento, em 24 dias com a camisa do Vasco, já caiu nas graças da torcida, já tem números iguais ao que teve em 2 anos e meio no futebol italiano, um atleta que está se sentindo muito bem, um atleta que parece estar em casa há muito mais tempo do que nesse momento parece. Ele até brincou nas redes sociais, nesses últimos dias, sobre a adaptação rápida no Vasco da Gama, caiu nas graças do torcedor vascaíno e é um baita de um nome de fato. Jogador que tem tudo para marcar história com a camisa do nosso Cruz Maltino. Um jogador que tem bola, qualidade no pé, é esse chileno que o vascaíno tanto gosta e de fato tem tudo aí para marcar história. Você gosta de Pablo Galdamés? Coloca aí, é claro, a sua opinião nos comentários, mas chegou com tudo, números aí que surpreendem a qualquer um. E para fechar o vídeo, vamos falar aqui com vocês sobre a nossa torcida, que mais uma vez surpreende. Primeiro, ingressos esgotados para a partida do final de semana entre Vasco da Gama e Portuguesa em São Januário às 6h10 da tarde. Não há mais ingressos disponíveis. Torcedor vascaíno mais uma vez fará uma linda festa no Caldeirão de São Januário. Nossa torcida é de fato um esculacho. E segundo, Marcílio Dias e Vasco, nessa última terça-feira, levou o Sport TV simplesmente à liderança dos canais por assinatura e foi a maior audiência da Copa do Brasil no pay-per-view. A gente vê novamente o tamanho da torcida do Vasco. Ficou aí, no caso, o Premier em segundo lugar do ranking. A partida que garantiu a classificação do Vasco nessa última terça-feira alcançou mais de 2.900.000 pessoas. Foi a maior audiência da Copa do Brasil no pay-per-view nesse momento. Surreal o tamanho e a grandeza do torcedor vascaíno. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, um Fala Gigante mais rapidinho do que o normal. Voltaremos, é claro, na parte da noite agora com Boa Noite Gigante, com mais informações, mais notícias e contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.